Senhor, seja sempre exaltado o teu nome no nosso meio. Ó Deus, usa essa pregação, Senhor, poderosamente, para que nós possamos ser sacudidos essa manhã a respeito do compromisso que temos com o Senhor, que é a nossa rocha, a nossa firmeza, para que não nos desviemos, Senhor Deus, para os ídolos desse mundo, para que não, Senhor Deus, nos prostituirmos, Senhor Deus, contra o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso marido, o nosso Deus. Não permita, Senhor Deus, que saiamos dos teus caminhos. Ó Deus, usa-me para que eu possa ser canal do Senhor, boca tua esta manhã, a fim de falar somente as tuas verdades. E que o coração dos teus filhos esteja sempre pronto para te ouvir. E aqueles que não te conhecem, mas são eleitos teus, passem a te conhecer esta manhã. No poder de Cristo, o nosso Senhor, nós te pedimos. Amém. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo mundo sabe esse provérbio. Todo mundo sabe. E é como se Deus estivesse utilizando dele para falar ao seu povo. Ele está falando sobre a sua doutrina. Ele está falando sobre a pregação. E ele diz: goteje a minha doutrina sobre vós. Veja que a promessa de Deus para falar com o seu povo não é: eu vou mandar uma tempestade de doutrina sobre vocês. Por um motivo óbvio. Se Deus mandar um dilúvio de doutrina, a gente morre. Nós não suportamos tanto assim de uma vez só. Então ele diz: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina. Goteje a minha doutrina. Quando passa a chuva e você olha para aquelas biqueiras, né? A chuva já passou e na biqueira fica caindo ainda aquela gotinha insistente da água que ficou represada no telhado. E se você colocar alguma coisa firme embaixo, que à primeira vista nunca vai sofrer nenhuma alteração por conta de água, mas se esse gotejamento ele for contínuo, e você voltar para ver isso depois de alguns dias, você vai perceber que aquela água que parecia inofensiva e tão pouca à primeira hora, ela agora começou a fazer algum tipo de transformação naquela superfície dura e firme. Ela já não é mais a mesma. Ela já começou a se deformar. Você tem, por exemplo, uma laje de uma casa, que é feita de cimento, né, areia e outros materiais. Você vê concreto, por exemplo. E uma pequena goteira, ao longo de muitos anos, pode perfurar aquele concreto. Ora, se essa imagem faz sentido para um concreto, faz sentido também para um coração endurecido. Alguém que tem um coração duro, mas que a doutrina ela vai batendo, ela vai gotejando. Um dia, Deus pode fazer aquele coração duro se romper e Deus colocar no seu lugar um coração de carne. É possível. E muitas vezes isso já aconteceu. E é por isso que é tão necessária a doutrina. É por isso que a doutrina é tão importante. Veja que Deus não usou aqui o gotejamento das promessas. Ele não falou sobre o gotejamento da esperança. Ele falou sobre o gotejamento da doutrina. A doutrina gotejada por muitos anos, ela começa a transformar o nosso coração. E eu falo aqui de coração de pessoas que não conheciam a Cristo, e falo também do nosso próprio coração, que nós que conhecemos ao Senhor. Nós vamos sendo amoldados pelo gotejamento da doutrina. Se você há 10 anos, há 5 anos, ou há 3 anos,
tem o mesmo coração que tem hoje, você tem um problema sério. É porque a doutrina não está gotejando no seu coração, a ponto de lhe moldar. A imagem é perfeita. Muito tempo de doutrina gotejada molda o coração do cristão. E é por isso que coisas que nós tínhamos como verdadeiras, imutáveis, há 3, 4, 5, 10 anos de cristianismo, hoje já não fazem mais sentido. Não porque a palavra de Deus tenha mudado, mas porque a nossa compreensão a respeito da palavra de Deus mudou. E por onde ela muda? Não muda pelas promessas, não muda pela esperança, não muda simplesmente por mera exortação, muda pela doutrina. Então, quando não há gotejamento de doutrina, ou seja, quando a doutrina não é expressa, não é revelada, não é exposta ao nosso coração, domingo após domingo, não há como moldar um coração de um crente. Igrejas que abandonaram a doutrina são igrejas que têm crentes exatamente iguais a vida inteira. As pessoas não mudam, elas não se desenvolvem na vida de santificação. Porque há uma necessidade urgente de que a doutrina seja pinguinho após pinguinho gotejada no nosso coração. Lembrando, não pode ser de uma vez. Deus não pode jogar um dilúvio de doutrina sobre o nosso coração, porque a gente não suporta. Quando vem dilúvio, não é sinal de bênção, é sinal de juízo. O dilúvio veio não para abençoar o povo, o dilúvio veio para julgar o mundo. E quem foi salvo no dilúvio? Quem durante 100 anos ouviu o gotejamento da doutrina, ou seja, Noé e sua família, que por longos 100 anos foram advertidos pelo Senhor, e aquela doutrina gotejada os salvou no último dia. Então, meu irmão, você que está aprendendo doutrina, você não precisa ter urgência, desespero, para virar uma pessoa atabalhoada, querendo consumir tudo que vem pela sua frente. Não precisa disso. Você precisa de uma igreja, você precisa de pastoreio, você precisa de pregação, gotejamento da doutrina. Todo domingo um pouquinho pela manhã no Antigo, todo domingo um pouquinho à noite no Novo, e a doutrina gotejada ela vai moldando o teu coração, e você vai vendo como as tuas práticas vão mudar. Porque a doutrina, ela age no coração. A doutrina não é só, ela não só age na mente. É claro que ela age na mente. A doutrina muda a nossa forma de pensar, consequentemente, ela muda nossa forma de interpretar a realidade e, consequentemente, muda a nossa forma de agir. Não é de uma hora para outra. É estranho quando as pessoas conhecem a verdadeira doutrina e, de uma hora para outra, eles querem mudar a vida por inteiro. Não faça isso, porque você vai acabar tendo problemas seríssimos. O que você precisa é ouvir a pregação, e mais uma, e mais uma, e aí a sua vida vai se amoldando à palavra de Deus. E aqui eu já não falo mais só sobre pregação no sentido de exposição do texto, porque aqui nós estamos diante de um salmo. Isso é um cântico de Israel. No verso 30 do capítulo 31 diz: Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Cântico. Cântico é um tipo de salmo. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não existe essa ideia de cântico espiritual é um cântico que foi produzido pelo homem da nossa época, não. Tipos de salmos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse cântico que vai ser entregue agora ao povo, lembre-se, o contexto é quando eles estão para entrar na terra da promessa. Deus dá um cântico a Moisés. E eu queria lembrar os irmãos que quando eles estiveram saindo do Egito e passaram o Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15 também foi dado um cântico a Israel por meio de Moisés. Um cântico de saída, um cântico de chegada. Mas há uma distinção. No cântico de saída, eles só adoraram a Deus.
Eles só bendisseram o nome do Senhor. Mas no cântico de chegada, esse cântico aqui está predizendo, profetizando o que eles estão para fazer logo em seguida, quando chegarem na terra da promessa. Eles vão esquecer do Senhor. E veja que bênção, por um lado. O Senhor alerta o povo sobre seus pecados. Essa é uma das belezas do culto bíblico, quando a doutrina é expressa verdadeiramente. Nós, todos os domingos, somos exortados a respeito dos nossos pecados. Dos que nós já cometemos e, principalmente, dos que nós ainda podemos cometer. Pelos sinais que nós começamos a dar quando nós nos afastamos das coisas de Deus. Os sinais vão ficando cada vez mais claros que nós estamos prestes a cair em grave pecado. E o Senhor, pela doutrina, Ele nos constrange. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção a respeito desse cântico, que para aqueles que acham que cântico da igreja é apenas um momento de distração, de alegria, de se levantar e começar a cantar qualquer coisa porque é bonitinha, porque faz um sentido com a melodia, isso nada tem a ver com o cântico bíblico. Esse cântico que nós acabamos de ler aqui, esse salmo que nós acabamos de ler, é doutrinário. Ele começa dizendo: "Goteje a minha doutrina". Então, os cânticos que nós trazemos para um momento de culto, eles são também instrutivos. Os salmos, eles eram divididos também nos salmos chamados salmos didáticos, ou seja, salmos de instrução na palavra de Deus. Nós somos instruídos na palavra pregada, na palavra encenada e na palavra cantada. O cântico dos salmos é instrutivo. Agora você sair de casa para ficar cantando xalalalala, aleluia. Eu passei por uma época assim, parece brincadeira, né? Mas não é. Uma sequência de vogais e no final aleluia. O que é que tem? Qual o sentido disso? Qual o propósito disso, de você ficar repetindo isso e uma bateria fazendo aquela zoada toda, todo mundo dançando, inebriados? A mente não está sendo exercitada. A racionalidade do homem não está sendo aguçada para produzir verdadeira comunhão com Deus, verdadeiras emoções diante do Senhor. Então, para quem acha que o culto bíblico reformado não é motivo, se engana profundamente. Está completamente equivocado. Não conta as vezes que eu vi irmãos aqui, eu tenho uma visão privilegiada, irmãos chorando durante o culto. Não quer dizer que você tenha que chorar todo o culto, mas acontece. Irmãos claramente emocionados na pregação ou no cântico dos salmos, nas orações, em qualquer uma das partes do culto. Mas isso não a despeito da razão, porque Deus nos fez com razão e emoções. Nem é só razão a ponto de virar um culto frio, onde a palavra de Deus ela não nos constrange, nem também só emoção, para deixar o povo de Deus inebriado, uma espécie de droga que faz você cantar e dançar e chorar sem pensar no que você está fazendo. O cântico bíblico é semelhante a este aqui, cheio de doutrinas, cheio de verdade, cheio de sabedoria e cheio de emoções também, como nós vamos ver durante a exposição do texto. É impossível não pensar dessa maneira. Matthew Henry, comentando essa parte inicial do cântico, ele diz: a doutrina é como a chuva que vem do alto, para tornar frutífera a terra e cumprir aquilo para que foi enviada. A doutrina é como a chuva que vem do alto, para fazer a terra frutífera. Logo, se não há doutrina, não há fruto.
Se não há fruto, não há santificação. Se não há santificação, ninguém verá a Deus. Você percebe as consequências disso? Se não há doutrina, não há fruto. Se não há fruto, não há santificação. Se não há santificação, ninguém verá Deus. Se nós estamos num lugar onde a doutrina bíblica não é exercitada, seja na pregação, seja nos sacramentos, seja na oração ou no cântico, nós não podemos dar frutos. E sem os frutos não haverá santificação. E sem santificação, nenhum de nós verá Deus. Essa é a consequência de se afastar da doutrina. E é por isso que nós vemos o nosso país, irmãos. E aí não depende mais de denominação. Acabou isso. Não há uma denominação que você diga, esta denominação em todas as suas igrejas locais tem doutrina pura. Não existe. Se existiu, já não é mais a nossa realidade. Pelo menos as grandes denominações, nenhuma está assim. Então, como é que nós vamos nos apegar a um lugar onde a doutrina goteja todo domingo? É nos apegando à igreja local. É a igreja local que produz isso. Um conselho local de presbíteros locais que se dedicam, se esmeram na doutrina. Seja a doutrina exposta na pregação por meio do ministro docente na palavra, seja por toda a instrução que é dada em estudos, escola dominical, aconselhamento, visita. A doutrina gotejada em todos os lugares da igreja para a santificação do seu povo, sem o qual ninguém verá Deus. Então, não espere conhecer doutrina do dia para o outro. Não espere conhecer doutrina desprezando a necessidade do conhecimento pelo cântico da palavra. E aí, veja a beleza que nós temos aqui, irmãos. O cântico dos salmos nos dá essa garantia que não é apenas fiel o que nós cantamos, é doutrinário. É doutrinário. E que doutrina nós cantamos? Encarnação, vida, morte, ressurreição e assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a doutrina de Cristo está contida nos Salmos. Todas as partes da obra de Cristo são cantadas quando nós cantamos os Salmos. E é doutrinário. Não é à toa que toda vez que nós vamos cantar um salmo novo, o que é que acontece? A gente canta o salmo novo e eu prego o salmo para que os irmãos entendam a doutrina do salmo. Não dá para pregar num cântico moderno. Por um motivo óbvio, porque não é palavra. Contém, é verdade. Às vezes contém, mas não é. Os salmos, eles compõem a palavra de Deus. Eles podem ser lidos, eles podem ser ouvidos na pregação e eles podem ser cantados. É a beleza da doutrina que o Senhor nos deu. Então, este salmo ele começa com um alerta do Senhor, um chamado ao Senhor, do Senhor, para que eles atentem para o que estão fazendo. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Preste atenção, isso aqui claramente é um ambiente jurídico, é um tribunal que está se estabelecendo. Inclusive, a palavra que é usada aqui, né, ouça a terra as palavras da minha boca, claramente, a palavra utilizada para tribunal é uma queixa do Senhor. Não é meramente uma palavra, é uma queixa do Senhor contra o seu povo. Então, se é um tribunal, o que é que precisa ter em primeiro lugar, depois da queixa? As testemunhas. Então, do verso 1 ao 6, para que vocês possam entender os termos, né, e as etapas desse tribunal,
Verso 1 a 6, acompanhe, nós temos as testemunhas do tribunal. Do verso 7 até o verso 18, a acusação. O promotor começa a falar. Do verso 19 até o verso 33, nós temos a sentença do juiz. No verso 34, esse juiz delibera sobre a sentença. E até o final, nós temos a decisão final do juiz e uma doxologia no verso 43, a exaltação ao Senhor. Essa é a divisão desse salmo. Um texto que fala sobre a acusação de Deus contra o seu povo quando entrasse e se estabelecesse na terra da promessa. Então ele diz, inclinai, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. O que quer dizer céus e terra? Em primeiro lugar, quer dizer, estas são as testemunhas do Senhor, céus e terra. Perceba que às vezes ele chama os montes como suas testemunhas. Por quê? Porque os montes são sinais de coisas inabaláveis, são firmes. Então os montes são chamados para testemunhar a respeito da palavra de Deus, dizendo, esta palavra é uma palavra imutável. Porque os montes, eles estão ali vendo que a palavra de Deus, desde a criação até hoje, nunca mudou. Mas quando ele chama céus e terra, ele está chamando todos os anjos e todos os homens, de todas as gerações. Toda a criação de Deus é testemunha de que Deus só fez o bem para o seu povo. Nosso maior problema, irmão, diante do tribunal final, do juízo final, para aqueles que vão participar do juízo final, é que não tem argumento. A pior coisa do mundo é você estar numa situação onde você é acusado e você não tem argumento. Por quê? Porque tem testemunha que viu. Quando tem uma testemunha, você diz, mas é uma pessoa só. Eles podem ter se juntado ali e combinado a história. Mas não é uma testemunha. Céus e terra. Todos vão se levantar contra você no último dia se você rejeitar Cristo. É isso que vai acontecer. E sabe qual é a pior de todas as testemunhas dos céus e da terra? Vai ser a tua consciência. Eu já disse aqui algumas vezes. A consciência pode ser o nosso maior amigo, pode ser nosso pior inimigo. Porque Deus nos deu a consciência para o nosso bem. Ela, como um aguilhão, ela vai nos furando, ela vai nos incomodando. Então, nós fazemos algo que destoa da palavra de Deus e a nossa consciência vem e nos fere. Só que nós temos uma capacidade terrível. Nós temos a capacidade de silenciar a consciência. Então, nós pecamos e silenciamos a consciência. Pecamos e silenciamos a consciência. Como a gente faz isso? A gente começa a criar fatos que não existiram. Nós começamos a contextualizar nossos pecados, racionalizar nossos erros. E, no final das contas, o erro já não é mais erro, porque foi tão bem construído ali o nosso argumento e a consciência calou-se. Quando você faz isso uma vez após a outra, você, quando menos espera, meu irmão, você está afundado naquilo ali e aquele teu pecado já não é mais... a tua consciência já não mais te incomoda a respeito daquele pecado. Que coisa terrível é silenciar a consciência. Céus e terra, no último dia, vão se levantar para serem testemunhas contra ti. E o que é que as testemunhas vão dizer? Ele continua, verso 3, porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. A palavra rocha, ela aparece 18 vezes no Antigo Testamento, só que 6 vezes só nesse capítulo. Observe. De 18 no Antigo, 6 só em um capítulo. E por que Deus está falando isso e as testemunhas estão concordando com ele? Porque Deus é a rocha. A rocha é sinônimo de firmeza,
de imutabilidade. O que é que Deus está denunciando? O povo, quando saiu do Egito, agradeceu o Senhor pela libertação e louvava a Deus durante todo o processo de chegar às portas da terra da promessa. Só que quando eles chegaram na terra da promessa e se apossaram da terra, se esqueceram de Deus. Ou seja, Israel é mutável. Mas Deus é como uma rocha imutável. As testemunhas estão dizendo, ele jamais mudou. Tudo o que ele disse que faria, ele fez. E vocês se desviaram dele. Ele é a vossa rocha. É o fundamento, firme fundamento da sua igreja. Mas não só essa imagem é trazida, veja no verso 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Agora veja o verso 7 que já compõe a segunda subseção do texto. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai. Já não é mais a rocha, agora ele é teu pai. Porque a rocha é o significado de que o que ele disse, ele cumpriu. Ele é imutável. E vocês são mutáveis. Só que o teu pai foi o que te criou. Foi o que te nutriu. Foi o que te protegeu. Foi o que te segurou na tua mão para você não cair. E sabe o que você fez, filho, como ele diz aqui, verso 6? Louco e ignorante. Filho louco e ignorante. Você se rebelou contra teu pai. Eu me lembro agora, na lei de Deus, quando um filho obstinado, ele era pego e levado ao tribunal e era comprovada a sua obstinação, qual era a pena? Qual a penalidade era atribuída a um filho obstinadamente desobediente? Ele era apedrejado. Com o quê? Com a rocha. No deserto, Deus feriu a rocha e da rocha saiu água. E da água que saiu da rocha, o povo bebeu e viveu. A mesma rocha vai ser usada para disciplinar o seu povo, que como filhos desobedientes, loucos e insensatos, se rebelaram contra o seu pai. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui com você. Você que chama Deus de pai, e que tem essa visão completamente equivocada da paternidade divina. A gente diz assim, Deus é pai de misericórdia, Deus é um pai bondoso, Deus é um pai que sustenta os seus filhos. Tudo isso é verdade. Não tenho dúvidas que isso é verdade. Só que um bom pai disciplina os seus filhos. Então aquele que é pai também é a rocha, que vai apedrejar o filho obstinado. Não brinque com Deus. Não veja Deus de maneira enviesada. Ah, Deus é misericordioso, bondoso. Ele é justo. E o mesmo Deus que é pai também é a rocha que disciplina o obstinado. E você não tem como se defender dele, porque ele tem testemunhas, céus e terra, contra você. Ele reuniu as testemunhas. As testemunhas dizem quem ele é a rocha imutável e vocês são mutáveis. Ele é o pai bondoso e vocês são loucos e ignorantes. Aí vem a segunda parte do tribunal. O promotor vai se levantar para falar. Verso 7. Lembra-te dos dias da tua antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo,
Jacó é herança, é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Lembra-te da antiguidade. O promotor se levantou e disse assim: o problema de vocês é mais sério do que possa parecer. Porque vocês não são qualquer povo, não. Deixa eu reconstruir aqui a história. Veja, sempre que há um pecado, é preciso reconstruir a história do pecado. É preciso fazer uma espécie de anamnese do pecado. Para saber se esse pecado ele tem atenuantes ou agravantes. O histórico da pessoa é levado em consideração. Quem é Israel? Veja só, nos dias da antiguidade, pergunta a teu pai e ele vai te dizer. Pergunta aos anciãos e eles te dirão. Lembra de quem vocês eram. Vocês eram um povinho que estava preso no Egito. Vocês eram escravos. Vocês estavam ali sendo humilhados por Faraó. E o que foi que eu fiz? Eu fui lá e os tirei. E não só isso, veja as palavras que ele usa para definir o povo no verso 10. Guardou como a menina do seu olho. Aqueles que eram meros escravos passaram a ser a menina dos olhos de Deus, a quem Deus tem muito amor e que Ele guarda com amor especial. E isso foi o que Deus fez por vocês. É isso que o promotor está dizendo. Vocês não se rebelaram contra um desconhecido, não. Vocês se rebelaram contra o seu pai. Agora, o problema maior é que o teu pai não é qualquer pai, não. É um pai que fez tudo por você, que te tirou da lama do pecado e te deu liberdade. E quando você recebeu a tua porção, você desprezou o seu pai. Agora pense numa acusação bem feita, porque não tem uma mentira. É verdade que Satanás é o acusador. Não está expresso aqui no texto, mas a Escritura fala que Satanás, o diabo, é o acusador. Sabe o que é pior? Ele não precisa, ele é o pai da mentira também, mas ele não precisa contar uma mentira sobre nós. Para nos condenar, zero. Se ele falar meramente a verdade, nós estamos perdidos. Não tem nada que está sendo dito aqui que foi inventado. É tudo verdade. O meu povo não quer saber de mim. Observe o que ele diz ainda no verso 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ele está lembrando que Deus fez aqui na caminhada do deserto. Nos momentos mais difíceis, quando vocês pensavam que ia passar fome, eu dei comida. Quando vocês pensaram que ia passar sede, eu dei água. Ou seja, nada faltou para os meus filhos. Agora, quando eu dei tudo isso a vocês e dei a terra da promessa, ou seja, não só os fiz passar pelo deserto, mas provar da terra da promessa, olha o que ele fala no verso 15. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. O argumento é o seguinte. Quando eles se estabeleceram na terra, o que foi que Deus disse a respeito da terra? Era uma terra que mana leite e mel. E eles provaram do leite e do mel da terra. Eles receberam tudo que a terra tinha de bom. Então eles engordaram, eles se engrossaram. Essa imagem da gordura aqui parece aquela imagem de reis pagãos, né? Eles
Eles têm tudo e eles passam a viver de maneira tão regalada e sem limites que eles vão engordando, engordando, e fica aquela coisa bem balofa, assim, sem força para aquela coisa pesada. Isso é o meu povo. Eles somente vivem para os seus próprios estômagos. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas: o Deus deles é o ventre. É por isso que a comida tem essa importância. A comida, a bebida, os prazeres, eles vão... Como Deus deu tudo a eles, eles começaram a provar sem medida. E aí, no verso 15 diz, e deixou a Deus. Ou seja, quando Deus cumpriu a promessa, sabe o que aconteceu? Se esqueceram de Deus. Quando Deus cumpriu todas as promessas que tinha feito ao seu povo, eles se esqueceram de Deus. Nada mais atual do que isso aqui. Está sem emprego. Aí você ora, Senhor, dá-me um emprego. Orações piedosíssimas, né? Eu preciso sustentar minha casa. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso voltar a ser fiel nas minhas contribuições, para que o reino do Senhor se expanda. Aí Deus ouve a oração. Toma um emprego. Aí quando você recebe o emprego, diz, que maravilha. Vou trabalhar. E trabalha. Aí já não tem mais tempo para reunião de oração. Já não tem mais tempo para o culto doméstico. Já não tem mais tempo para vir para a igreja, alguns até no domingo. Vocês se engordaram tanto, vocês se engrossaram tanto com a comida farta que Deus deu, que agora vocês deixaram Deus. Olhe para a sua vida, meu irmão, e veja, desde o tempo que você conheceu a verdadeira doutrina, como você se dedicava às coisas de Deus e como você se dedica agora. Você melhorou ou piorou? Porque se você piorou, essa palavra aqui não é para Israel, não. É para você. Já se cumpriu em Israel, agora é com você, Israel de Deus. Deus te dá a oportunidade de trabalhar e você usa o trabalho contra ele. É isso é a forma correta de lidar com as coisas que Deus dá. Entendo eu que não, irmãos. Vocês se engrossam das coisas de Deus para usar contra o próprio Deus. Quem trabalha no dia do Senhor, existem algumas profissões que precisam se dedicar para a manutenção da sociedade no dia do Senhor. Mas essas pessoas não podem estar felizes com isso. De, por exemplo, ter um plantão todo domingo. O que é que você vai fazer como médico? Eu preciso arrumar alguém para revezar comigo, porque eu não posso estar todo domingo fora da casa de Deus. A sociedade precisa se organizar para isso. Para que tenha manutenção do serviço de necessidade, as obras de necessidade, mas também que os crentes não estejam fora da igreja. Se você tem um emprego que para sobrevivência você precisa trabalhar no domingo e não tem nada a ver com obra de necessidade ou serviço de misericórdia, mas você diz assim, é o que eu tenho, pastor, infelizmente eu não posso deixar. Não se acomode neste emprego. Você rapidamente tem que buscar, Senhor, dá-me um emprego em que eu possa estar na tua casa no dia do Senhor. Porque eu não quero usar dos teus benefícios contra o Senhor. Não pode ser assim, irmãos. Você pede para casar, Deus te dá um casamento. Aí você agora já não tem mais tempo de estar com as coisas de Deus por conta do casamento. Aí você pede para ter filho, Deus lhe dá um filho. Escutei poucos dias atrás alguém dizendo, desde que meu filho nasceu, eu não tive mais condição de ir para a igreja. Eu disse, quanto tempo faz seu filho nasceu? 2 anos. Você está me dizendo que Deus lhe deu um filho para lhe tirar da igreja? É isso que esse é o teu argumento? Deus me deu um filho para que eu não vá mais para a igreja.
Que Deus é esse, meu amigo? O da Bíblia não é. Então a gente vai inventando uma novidade na nossa vida para dizer, infelizmente agora não dá mais. E essas coisas que Deus nos deu são usadas contra o próprio Deus. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Aqui termina a acusação do promotor. O que é que vem depois da acusação? Testemunhas falaram, o promotor falou, agora vem quem? O juiz. A sentença do juiz. Verso 19. O que vendo o Senhor os desprezou por ter provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu vos provocarei a zelos com que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno e serpentes do pó. Verso 26. Eu disse, por todos os cantos espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Primeiro ele diz, vocês me provocaram a ciúmes. A palavra zelo aqui, voltando para o verso 21, né, é ciúme. Ele disse, eu vou esconder, verso 20, eu vou esconder o meu rosto deles, ou seja, eu não vou derramar a minha misericórdia sobre eles, para ver o fim deles. O que é reter a misericórdia? Eles me provocaram ciúme, zelo. Como eles provocaram zelo? Sua Bíblia aberta, observe verso 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Que fique claro, quem não adora a Deus, adora os demônios. Não tem isso de adorar os santos católicos, não tem isso de adorar... não, eu não adoro, eu venero. Aí você vai lá, em Gálatas capítulo 5, a palavra venerar. Sabe como é que ela é traduzida? Adoração. Calvino diz aqui para os papistas que dizem que venerar não é pecado, observem aqui a tradução, venerar é adorar. Então, quem se submete aos ídolos dos homens, adora ao diabo. Ou se adora a Deus, ao diabo. Agora, se você vai dizer que o diabo tem nome de Buda, de Maomé, ou de São Fulano de Tal, não tem problema, dê o nome que quiser ao diabo, mas é o diabo. Então, isso provocou o ciúme de Deus. Aí Deus disse, vocês estão provocando o meu ciúme, então vocês vão se ver agora com a minha ira. É isso que ele vai dizer em seguida. Vocês adoraram que não é Deus, agora o meu fogo se acendeu, o verso 22. E o que ele vai fazer? Ele começa a derramar a ira de Deus, o juízo do Senhor. E o final disso, para a gente não ler novamente, é... Observe. Verso 30. Como poderia ser que um só perseguisse 1000? Vai acontecer o contrário do que sempre aconteceu com Israel. Porque Israel estava acostumado a ir com 300 contra milhares, ir lá e vencer. Em uma determinada batalha, Deus disse, não, tem muita gente, tira. Aí tirou uma parte do exército. Não, ainda tem muita gente, tira mais, até ficar bem pouquinho. Pronto, agora vocês vão lá e vocês vão ganhar.
Ou seja, eles estavam acostumados a, com poucos, ganharem de muitos. Agora, um só do exército inimigo vai dar um grito contra Israel e vai correr todo mundo. Ou seja, Israel passou a ser um povo covarde. A igreja tem sido muito covarde. Um grito de um faz com que milhões corram. Qualquer decreto de um burocrata comunista, ateu, sem moral para nada, fecha a igreja e abre a igreja. Isso é sinal de covardia. Como pode um fazer fugir milhões? Irmãos, vocês imaginam se a igreja cristã do Brasil dissesse: não tem decreto que feche a igreja. Acabou, meu filho. Não tem exército no mundo que sustente a igreja de Cristo. Não tem. Mas um botou todo mundo para correr para casa. Ou você acha que não é assim hoje? A igreja está acovardada. Eu não estou falando da igreja local. Eu estou falando da igreja de Cristo. Todas as denominações, elas têm problemas sérios com covardia e começa do cabeça. Não Cristo, mas os cabeças da terra. Quando nós nos levantamos contra aqueles decretos, sabe o que foi que deixaram? Deixaram nós sozinhos. Ou seja, muitos viraram um. E os muitos correram todos para casa, morrendo de medo. Está pensando que era medo do vírus, é? Era medo de ser mal visto por um bando de ímpios. A igreja não pode ser covarde, irmãos. Um não pode botar para correr todos. É óbvio que isso está errado. Mas já passou, né? Você diz, não, mas passou, pastor. Sim, agora. E a próxima investida, como é que vai ser? A gente vai baixar a cabeça? A igreja é muito grande, irmãos. A igreja, graças ao Senhor, na sua providência, em nosso país, os que professam, e aí nas muitas formas de professar, a maioria delas é equivocada, eu sei disso, a maioria professa o cristianismo e seus valores. Como pode nós sermos os que fogem e eles os que botam a gente para correr? Está errado. Tem alguma coisa errada com a igreja. O que é isso? O nome disso é covardia. Só um exército covarde corre de um exército maior. Só que esse nem maior é menor. Como é que a gente vai buscar força, irmãos? Como é que a gente vai sair, deixar a nossa covardia? A igreja só deixa a covardia quando a igreja está firmada na verdadeira esperança. Por que a igreja é covarde? Porque a nossa escatologia é covarde. Porque nós olhamos para o futuro com covardia. Porque nós olhamos para o futuro e dizemos assim, não adianta fazer nada, tem que esperar Jesus voltar. E o Senhor nunca disse isso. Jamais na Escritura foi dito que nós devemos parar o que nós estamos fazendo e esperar Jesus voltar. Isso é doutrina, isso é teologia de preguiçoso. A Bíblia nos diz que nós vamos vencer com Cristo. O Senhor nos deixou grandes poderes nessa terra. Ele deixou o seu Espírito. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como é que nós vamos avançar? Cada um avançando um passinho a mais na sua casa, se firmando cada vez mais nessas promessas, ensinando aos seus filhos, todos os dias, gotejando a doutrina na sua casa, fazendo com que o pecado não tenha vez no seu lar. E aí, partindo em diante, saindo para empreender, para governar,
para prosperar nos seus negócios, pregando a palavra e prosperando, pregando e prosperando, pregando e prosperando. Todos os inimigos serão postos debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus. Essa é a promessa da palavra. Não há espaço para covardia no nosso meio, irmãos. O Senhor diz, porque poderia um só perseguir 1000 e 2 fizessem fugir 10.000 se a sua rocha os não venderam. Ou seja, se Deus não os abandonou e o Senhor não o entregara. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm. Aí no verso 34, a deliberação do juiz. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Qual é a decisão dele? Minha vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ele começa a falar agora da justiça dele. Vai se consumar a justiça do Senhor, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá aos seus servos, quando vi que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Você viu, aquela fuga do povo vai ter ainda algo de bom. Foi uma vergonha, mas Deus vai usar para o bem. Quando eles perceberem que não tem mais força nenhuma, estiverem completamente desamparados, o Senhor vai dizer, agora eu vou derramar a minha misericórdia sobre vocês. Deus vai usar os ímpios para nos humilhar, a fim de que possa nos salvar. Não precisa ser sempre assim, irmãos. Nós poderíamos nos humilhar antes, mas se não nos humilharmos por bem, Ele vai usar os ímpios para nos humilhar, até que o povo diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele vai acudir o seu povo. Ele diz, verso 39, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Quando o povo disser, Senhor, tenha misericórdia, Ele vai dizer, eu sou o que firo e o que saro, o que mato e torno a reviver. Não há outro Deus além de mim. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Para aqueles que estão obstinadamente no pecado, ainda há esperança. Deus pode te fazer voltar para os seus caminhos. E o texto termina da seguinte maneira, verso 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Como é que Deus vai ter misericórdia da sua terra e do seu povo? Lembra da insistência da rocha, que é imutável? Pois é. Essa rocha que está sendo tão falada aqui é a esperança da salvação de Israel. Se eles tivessem se mantido no pecado, a rocha seria o juízo deles, pelo apedrejamento dos desobedientes. Mas como agora eles pediram misericórdia ao Senhor, a rocha vai ser a salvação deles. E é por isso que a Nova Aliança diz que a rocha foi ferida e da rocha saiu água. E essa água que sai da rocha é água viva, para que todo que dele beber tenha a vida eterna. A rocha pode ser o sinal da tua perdição, porque se você se mantiver obstinado no pecado, Cristo te disciplinará eternamente. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se a igreja voltar atrás, diante do Senhor, a rocha ferida vai derramar a água da vida sobre nós. E nós vamos ter novamente o Senhor a nosso favor. E 3 promessas são dadas no verso 43. Primeiro,
jubilai, ó nações. Interessante que o texto começou com palavras de júbilo, né? Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nome do Senhor, e termina dizendo jubilai, ó nações. É uma doxologia no começo e uma doxologia no fim. E no meio a história. O que isso quer dizer? Deus é o Senhor da história. Toda a história só tem uma finalidade: glorificar o nome de Deus do começo ao fim. E o que é que Deus vai fazer na história? Ele diz, jubilai, ó nações. Lá atrás era cantar Israel, aqui é nações. A primeira promessa que Deus vai fazer em Cristo, a rocha é: todas as nações serão povo de Deus, por meio da rocha, que é Jesus Cristo. A igreja vai se expandir por toda a terra. Em Cristo, o nosso Senhor, a rocha que fundamenta a igreja. Não somente isso, ele diz, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Cristo vingará o sangue dos seus servos. A rocha de salvação também é a rocha da disciplina. Ele vai vingar o seu povo. E sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra. Expansão da igreja, vingança contra os inimigos e misericórdia para o seu povo. Que salmo belíssimo é esse, irmãos? Que cântico maravilhoso é esse? Que nos diz que essa doutrina que for gotejada todo dia na nossa casa e todos os domingos na igreja vai nos amoldar a Cristo nosso Senhor. Retire a doutrina e você passa a ter um coração duro e moldado a si mesmo. Põe a doutrina e ela gotejada todo dia, ela vai te moldando a semelhança de Cristo, o nosso Senhor. Deus nos deu um coração assim, irmãos, que seja suscetível às mudanças da água viva que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Santíssimo Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra pregada, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna em que nós nos firmamos. Senhor, perdoa-nos pela nossa soberba em achar que nós podemos ser algo fora de Ti. Perdoa, Senhor Deus, muitas vezes a covardia da igreja, Senhor Deus, em temer os homens. E nos ajuda, Senhor Deus, a, confiantes em Ti, termos a certeza que o Senhor milita por nós nesse mundo. Que a Tua igreja se expanda, que os nossos inimigos sejam todos derrotados em Cristo. E que o Senhor derrame da Tua misericórdia sobre nós, o Teu povo. Amém. Vamos ficar de pé.